Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 743. Capítulo 743. Demônio. Esse assentamento dos Elfos das Trevas estava florescendo. Apesar de estar em território inimigo. Esquadrões de guardas compostos por elfos patrulhavam as ruas, totalizando até 100 soldados de diferentes classes e estavam totalmente armados com equipamentos decentes. Ni Yan passou os olhos pelos rostos desses Elfos das Trevas. Suas aparências eram semelhantes às dos Elfos da Luz comuns, exceto por sua pele escura e cabelos prateados. Todos eles tinham luas negras gravadas em suas armaduras. Na história de Conviction, os Elfos das Trevas eram traidores que abandonaram sua fé na deusa da lua e se tornaram seguidores devotos dos demônios. Na batalha pela Árvore do Mundo, eles foram derrotados e banidos do mundo da superfície. Alguns fugiram para o submundo. Outros se esconderam em cantos remotos do continente de Atlanta e eram continuamente caçados pelos Elfos da Luz. Ni Yan evitou os pontos de vista dos esquadrões da guarda e foi mais fundo no assentamento. Em pouco tempo, ele conseguiu distinguir algo à distância. Uma grande silhueta vagava pelo centro. Provavelmente era o chefe. Ni Yan estava muito longe para dar uma boa olhada. A criatura tinha cerca de 6 metros de altura. Ele também conseguia distinguir fracamente um par de asas nas costas. Cada passo dado sacudia o chão. Um demônio. O coração de Ni Yan tremeu. Graças aos esforços combinados do Império Viridiano e do Império Satrim, pouquíssimos demônios apareciam no continente de Atlanta. Haviam muitos tipos de demônios. Demônios superiores eram existências que podiam rivalizar com arcanjos. Eles eram extremamente inteligentes. Se um demônio superior aparecesse, todo o continente de Atlanta estaria em perigo. Mesmo os NPCs lendários não ousariam enfrentá-los. O demônio na praça provavelmente era um servo menor. Vamos dar uma olhada mais de perto primeiro. Ni Yan avançou e chegou à beira da praça. A cerca de 100 metros do demônio, ele finalmente conseguiu dar uma boa olhada em sua aparência. Chamas sinistras envolviam o corpo vermelho sangue do demônio. Ele tinha uma expressão sinistra e assustadora. As asas de morcego, que se estendiam por vários metros, batiam lentamente para cima e para baixo. Na mão, ele segurava uma grande espada envolta em chamas verdes, que ele só conseguia levantar devido a seus enormes braços semelhantes aos de gorilas. Ele vagava, às vezes subindo ao ar e flutuando alguns metros acima do solo. Sentindo algo, o demônio olhou em volta. Ni Yan prendeu a respiração. Usando alguns dos prédios da praça como cobertura, ele avançou lentamente e inspecionou o demônio com transcendente insight. Demônio do massacre a Atrox, Lorde demonificado, nível 130. Era um Lorde demonificado. Ni Yan sentiu seu coração afundar na boca do estômago. Nesta fase do jogo, os jogadores podem não conhecer exatamente a força dos Lordes demonificados, mas eles sabiam que em qualquer lugar que um deles vagava, era uma zona de morte proibida. Para referência, mesmo que ele chamasse Tang Yao, Xie Yao e todos os outros mestres, além de uma equipe de expedição de 1000 homens, suas chances de derrotar um Lorde demonificado nível 130 ainda eram quase nulas. Com a defesa de Blade Light, ele não teria problemas em atacar um Lorde variante nível 130, mas seria despedaçado por um Lorde demonificado de nível igual. Mesmo que ele ainda estivesse relativamente longe, Ni Yan podia sentir as chamas escaldantes saindo do demônio do massacre. Ele foi atingido por sua aura assustadora. Os demônios eram propagadores do medo e da morte. Ni Yan notou que o demônio do massacre estava patrulhando em torno de uma plataforma. Olhando melhor para ela, provavelmente era um altar. O tesouro. Sky Origin? Qual é a situação? Ronin perguntou depois de não ouvir nada de Ni Yan por um tempo. Ni Yan riu amargamente. É impossível. É melhor arrumar nossas malas e irmos para casa. Que? Por quê? Ronin perguntou. Não apenas ele, todo mundo estava confuso. Eles passaram um mês tentando chegar aqui. Por que eles desistiriam agora? O tesouro está sendo guardado por um Lorde demonificado nível 130. Se vocês quiserem tentar, vão em frente. Todo mundo ficou impressionado. Há muito que ouviram falar da reputação assustadora dos Lordes demonificados, mas nunca haviam visto um pessoalmente. Dizia-se que eles eram poderosos além da imaginação. Mas quanto ao que isso queria dizer, Ronin e os outros não tinham ideia. Um Lorde de nível 130 já era uma existência inalcançável para eles, para não falar de um Lorde demonificado de nível 130. Quão forte é exatamente um Lorde demonificado? Mesmo 50 Lordes de nível 130 ao mesmo tempo dariam menos trabalho. Ni Yan respondeu. Ele também não tinha muita certeza. Ele nunca havia derrotado um Lorde demonificado antes. Na linha do tempo anterior, quando ele encontrava com um, ele fugia para salvar sua vida ou seria morto antes de sequer perceber o que o acertou. Na linha do tempo anterior, a Victorious Return havia despachado uma equipe de expedição de 500 homens de suas principais elites de nível mais 100 para lidar com um Lorde demonificado de nível 60. Eles foram completamente aniquilados um total de 5 vezes antes de matá-lo com sucesso. A arma divina nível 60 que caiu era equivalente a uma lendária nível 100. Naquela época, essa foi uma grande notícia. Um Lorde demonificado nível 130 poderia derrubar sozinho uma grande fortaleza. Realmente não há chance? Nós podemos tentar atraí-lo para longe, não? Suil perguntou.
Qualquer um que puder sobreviver à perseguição de um Lorde demonificado nível 130 por 5 minutos, prestarei homenagem a ele como meu mestre. Ni Yan respondeu. Realmente? Isso nem é possível para você? Suyu perguntou. Depois de ver Ni Yan solar daquelas elites de nível 180 como se não fossem nada, ela começou a pensar que ele era invencível. Não, nem mesmo perto. Mas, mesmo que eu conseguisse durar 5 minutos, vocês podem garantir que conseguiriam tirar o tesouro de dentro do altar nesse tempo. Mesmo que você recupere o tesouro de alguma forma, ainda terá que escapar da perseguição de um Lorde demonificado. Se você for morto, ele recuperará os tesouros e os esconderá em outro lugar. Disse Ni Yan. Ele calculou que 3, talvez até 4 minutos eram o seu limite. Além deles, nenhum jogador havia chegado a essa praça ainda. Se soubessem que um Lorde demonificado residia no coração da tribo dos Elfos das Trevas, essa área seria definitivamente classificada como uma zona proibida. A party de Ronin não fazia ideia de onde exatamente estava o tesouro, nem que medidas precisavam ser tomadas para abri-lo. Se falhassem, Ni Yan morreria por nada. Sem mencionar que eles nem sequer investigaram o altar. Os lordes demonificados eram geralmente muito inteligentes. Se eles fossem enganados uma vez, não seriam facilmente enganados pela mesma técnica novamente. Todos ficaram em silêncio. Um sentimento de fracasso brotou em seus corações. O lorde demonificado era como uma montanha inescalável. Ni Yan se retirou e se reagrupou com Ronin e os outros. Só podemos desistir por enquanto. Se você pensar em um bom plano, me avise. Disse Ni Yan. Este encontro com o Lorde demonificado nível 130 o fez perceber que ele ainda estava fraco demais. Conviction tinha tantas existências poderosas. Isso era uma prova de que os jogadores ainda tinham muito mais espaço para crescer. A party de Ronin ficou em silêncio. Com a adição de Ni Yan, eles acreditaram que finalmente teriam a chance de obter o tesouro. Eles não esperavam que todas as suas esperanças e esforços fossem destruídos dessa maneira. Eles pensaram e pensaram, mas nada em que pudessem pensar os ajudaria a derrotar ou mesmo distrair o Lorde demonificado nível 130. Que assim seja. Sempre podemos tentar novamente no futuro. Disse Ronin com um sorriso claro. Ele era alguém que aceitava sofrer fracassos. Ni Yan riu, dando um tapinha no ombro de Ronin. Ele não pôde deixar de admirar o temperamento desse sujeito. O que você planeja fazer a seguir? Suyu perguntou depois de perceber que Ni Yan estava prestes a sair. Você quer nivelar conosco? Desculpe, ainda tenho outras missões a fazer. Respondeu Ni Yan, recusando educadamente o convite de Suyu. Todos suspiraram profundamente. Todos eles entenderam que eles e Ni Yan viviam em mundos diferentes. Conseguir que ele ficasse com eles era apenas uma esperança extravagante. Ele estava destinado a ser uma lenda. Enquanto eles provavelmente nunca poderiam escapar da mediocridade de um jogador comum. Quando o grupo de Ni Yan e Ronin estavam prestes a sair, uma equipe de expedição de 1000 jogadores saiu da floresta. 40 lutadores fortemente blindados estavam na frente com jogadores de todas as classes seguindo atrás. Eles se moviam em formação e pareciam bem organizados. Ni Yan passou os olhos por esses jogadores. Depois de ver a qualidade de seus equipamentos, ele estreitou os olhos. Em todo o Império Viridiano, talvez apenas as equipes de expedição das Kickers United pudessem rivalizá-las. Angel Corps, Ronin sussurrou. Eles provavelmente estão aqui para explorar o mapa. Angel Corps, não é de se admirar. Ni Yan pensou. Todos esses jogadores pareciam desconhecidos. Os poucos rostos que ele reconheceria, como Stone Splitter, não estavam presentes. Vendo a party de Ronin, uma dúzia de jogadores imediatamente avançou para eles. Anúncio local. Angel Corps está assumindo o controle deste lugar. Todos os jogadores não relacionados desocupem as instalações. Vamos embora, disse Ronin em tom sério. A Angel Corps não era uma existência a ser provocada. Suyu franziu as sobrancelhas. Ela não suportava como os jogadores do Angel Corps dominavam todos, mas também entendeu que era melhor não causar problemas no momento. Ni Yan seguiu atrás de Ronin e os outros. Sair silenciosamente sem dar aos jogadores da Angel Corps um gostinho de sua lâmina não era o seu estilo. No entanto, ele não queria envolver pessoas não relacionadas em seus assuntos. Eu voltarei mais tarde. As dezenas de guerreiros chegaram e rapidamente cercaram Ni Yan, Ronin e o resto do grupo. Ah, Suyu, que coincidência. Não esperava vê-la aqui. Um dos guerreiros saiu e cumprimentou. Ele era um lutador que parecia estar na casa dos 30 e passava uma impressão meio viscosa e vulgar. Ni Yan inspecionou este jogador com transcendente insight. Great White Shark. Ele pensou por um momento. Este era um nome que lhe trazia alguma lembrança vaga. Se ele se lembrou corretamente, ele foi um dos 5 melhores lutadores da Angel Corps. Você o conhece? Ni Yan perguntou, olhando para Suyu. Sim, ele é um desprezível. Costumávamos estar em uma equipe juntos. Suyu respondeu com uma expressão cheia de ódio.